A cada minuto encurta-se a distância em relação a um dia que é há bastante tempo esperado por todos os moçambicanos. Falo do dia em que cada moçambicano vai poder, através do seu voto, escolher o candidato que achar adequado para dirigir o destino do país nos próximos 5 anos. De natureza, este momento tem sido de muita emoção e euforia por parte de cada moçambicano, o que acaba condicionando tumultos nos postos de votação. Por esta razão, o comandante da PRM em Vilanculo viu a necessidade de se comunicar com a população através das lentes da Vilanculo TV para dizer o seguinte: nós, como a PRM do Distrito de Vilanculo, estamos preparados para fazermos face à proteção e à garantia de segurança pública durante a eleição no dia 9 de outubro. Estamos organizados, estamos à espera que desse o aval das pessoas avançar para os postos para poderem fazer a proteção. Espero que desta vez estejam todos alinhados, deixar as coisas acontecer como deve acontecer, não querer que haja guerra entre eles com partidos. Quem decide quem deve ser é o povo. Não deve haver alguém que diz que você roubou minhas coisas. Quem decide que roubou quem, não roubou quem, são os tribunais. Ainda sobre o ponto de situação sobre o nível de prontidão para a proteção do processo eleitoral, Adriano Langa reitera que a lei está acima de todo o cidadão moçambicano, pelo que todo aquele que tentar violar a lei terá consequências. Nós estamos a trabalhar na base da lei, nós estamos a trabalhar na base daquilo que alguém quer. Nós recebemos instruções a partir da lei. Tivemos esta brochura que nos orienta o que é que nós devemos fazer, como que podemos portar. Então, se as pessoas não seguirem o que está aqui, nós não vamos agir. Mais garantias vieram da parte da Eletricidade de Moçambique na voz do mais alto magistrado do setor a nível do distrito, Emílio Joaquim, este que afirma que apenas não terá uma rápida intervenção à avaria que estiver fora das situações habituais. Teremos piquetes 24 horas no dia de alusão para qualquer situação que possa acontecer durante este período. Teremos o piquete posicionado em Mapinhane, em Mabote, em Açoro, Covuro. Aqui na sede, para além do piquete normal, teremos mais um móvel de reforço para poder dar cobertura a tempo real. Salvo algo externo, fora do nosso controle, acreditamos que há condições para que as eleições decorram sem nenhuma perturbação do sistema. Vale fazer menção que, para assegurar este processo de votação, foram alocados em todo o distrito 1.205 membros das assembleias de votos para trabalhar em 164 mesas criadas. Terminou no domingo último a nível nacional a campanha eleitoral que durou 45 dias e os partidos políticos em Vilanculo fazem um balanço positivo. O MDM e a Renamo nesta parcela do país fazem um balanço positivo da campanha eleitoral, embora tenha-se notado irregularidades. Dias da campanha eleitoral foram caracterizados, como normalmente acontece, por momentos altos e baixos. Tivemos situações em que os cidadãos se comportaram com civismo, mas, por outro lado, tivemos momentos caracterizados por altercações, escaramuças, como é próprio da natureza humana, mas que poderia ser evitável, porque, como normalmente se diz, o momento da campanha deve ser um momento de promoção de cidadania, de promoção dos manifestos de cada partido político, de cada organização, e deve ser um momento de festa. De qualquer forma, o meu balanço para esta campanha é um balanço positivo. Olhando para aquilo que foram alguns acontecimentos ocorridos tanto no âmbito mesmo do decurso da própria festa de caça ao voto, como que olha primeiro para este tipo de situações? Bom, são incidentes localizáveis
não generalizados os incidentes, e acreditamos que onde existe um número maior de pessoas, e mesmo tanto que numa festa acaba havendo um outro incidente, mas pronto, nós avaliamos que isto tem a ver mesmo com as emoções em si só, os comportamentos em algum momento individuais. Então, acima de tudo, fomos tentando controlar uma e outra situação que de fato não foi abonatória, mas o Partido Renamo acredita que esta foi uma das campanhas mais ordeiras e menos agressiva, dado que a educação cívica já tinha sido dada para os nossos membros e eu acredito que aos cidadãos no geral. Entretanto, do lado do Partido Renamo, avalia a campanha de uma forma, numa perspectiva positiva, dado que não houve tantos incidentes e mesmo onde havia cruzamento das caravanas, pautamos mesmo pelo civismo, em algum momento em ambos os lados. Então acreditamos que foi uma campanha tranquila e ordeira. E porque estamos a horas largas do escrutínio eleitoral, os partidos em causa exortam a população de Vilanculo a aderir em massa nas urnas para exercer o seu direito cívico eleitoral. Primeiro, um dos momentos mais altos de exercício da cidadania é escolher os nossos dirigentes. Então apelo a todos os moçambicanos que afluam de forma massiva às urnas para exercerem este direito e dever cívico de votar. Mas, acima de tudo, apelo aos moçambicanos que este seu voto seja um voto responsável. Deve ser um voto em que eles percebem que não devem hipotecar o futuro de um país. Alguém diria apenas pelos próximos 5 anos, mas aquilo que se faz em 5 anos pode hipotecar o futuro de um país por mais de 100 anos. Por isso apelo a todos os moçambicanos que de forma responsável afluam às urnas de forma massiva para decidirem os destinos dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós e por aí adiante. Vamos controlando esta situação. Ok. O último dia, ou seja, o penúltimo dia, foi também marcado por algumas escaramuças. Como que avalia este tipo de acontecimentos? São atos não desejáveis, conforme eu me referi antes, e nós sempre fomos apelando às pessoas para que pudessem pautar pela uma campanha ordeira e tranquila. Então são atos não desejáveis e reiteramos desde já que esses incidentes, tanto nas próximas campanhas ou nos próximos pleitos, não voltem a se repetir. No âmbito da campanha eleitoral, diversos partidos estavam eleitorados a permanecer nas assembleias de voto para vigiar os votos, o que fere os princípios da lei eleitoral. Por esta razão, a nossa equipa de reportagem ouviu o parecer dos partidos políticos da oposição, onde cada um respondeu da sua forma. Preciso pensar que cada caso é um caso e a lei é muito clara em relação a este aspecto. De modo que existe uma distância do posto de votação em relação ao posto de votação, onde o cidadão pode estar livremente. Aliás, estamos habituados a cenários de fraude que são simplesmente dantescos, que são simplesmente absurdos. Então ocorre muitas vezes que os cidadãos fiquem próximos dos postos porque existem evidências de fraudes que ocorrem exatamente porque este seu voto não foi guarnecido. Que os indivíduos que recorrem a fraudes parem, mas parem imediatamente dessas práticas que em nada ajudam a democracia moçambicana. Se nós verificarmos que os outros partidos até extrapolam aquilo que são as exigências deles ou aquilo que são as limitações deles, então nós aqui poderemos também responder, mas nós de princípio não queremos que o dia de votação transforme-se no dia de escaramuças. Nós queremos que o dia de votação... Por outro lado, a nossa equipa de reportagem tentou ouvir os partidos Frelimo e Podemos, mas não houve disponibilidade destas formações políticas. As matrículas para a primeira classe e a alfabetização de jovens e adultos no distrito de Vilanculo iniciaram no dia 1 de outubro do corrente ano, onde o setor de educação prevê matricular cerca de 5.880 alunos para a primeira classe, divididos de seguinte modo. Deste número de 5.880 alunos,
275 são raparigas, com uma representação de 46,8% e estão distribuídos da seguinte forma. Na localidade de Vilanculo 7, 3.071 alunos, correspondendo a 52,2%. Na localidade de Cauene, 338 alunos, correspondente a uma cobertura de 5,9%. Na localidade de Belane, 1.125 alunos, correspondente a uma cobertura de 19,1%. Na localidade de Mapinhane, 1.126 alunos, correspondente a uma cobertura de 19,2%. E a localidade de Moapsa, com uma meta de 163 alunos, correspondente a 2,8%. Para o alcance dessas metas, o setor de educação traçou medidas, estas que vão ajudar na difusão de informação e facilitar no processo de inscrição das crianças, assim como jovens e adultos. E ressalta ainda que para a matrícula da primeira classe não há cobrança de valores monetários. Criar a nível das escolas comissões de matrículas, divulgar as metas dos novos ingressos e os documentos necessários, boletim de nascimento ou cartão de saúde. Esses documentos ou esta informação deve estar disponível para que a nossa comunidade escolar possa saber quais são os requisitos necessários para garantir a inscrição das nossas crianças. Iniciar com ações de divulgação desta informação das matrículas, envolvendo todos os meios. Já fizemos referência que a informação deve chegar para todos através, primeiro, dos professores, das nossas crianças, a nossa liderança local, dos líderes religiosos e comunitários, para permitir que toda a nossa comunidade possa saber que o processo de matrículas para novos ingressos já iniciou. Gostaríamos igualmente de apelar que este processo de matrículas para a primeira classe não há cobranças de valores monetários, é totalmente grátis, podendo o pai ou encarregado de educação levar apenas os documentos necessários, que já fizemos referência, para garantir a inscrição da sua criança na escola mais próxima. Importa referenciar que as matrículas para a primeira classe encerram no dia 31 de dezembro do corrente ano, enquanto que as matrículas de alfabetização de jovens e adultos encerram a 31 de janeiro do ano 2025. 37 sacos de ração de galinhas que teriam sido trocados por um cheque sem cobertura no valor de 125 mil meticais, segundo conta o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Inhambane, Alceres Quamba. O Serviço Nacional de Investigação Criminal na província de Inhambane deteve este cidadão de 42 anos de idade, o qual foi flagrado a comprar ração, 37 sacos de ração de galinha, e na circunstância teria sido emitido um cheque sem cobertura na ordem de 125 mil meticais, e foi graças à intervenção ou à prestação de atenção do agente econômico que teria descoberto que esse cheque tratava-se sem cobertura, contactou os investigadores criminais que ocorreram ao local para a detenção em flagrante delito. O indiciado nega as acusações e afirma que não chegou de tocar no cheque, ou seja, não foi ele quem tramitou o processo até chegar nas mãos do revendedor. Não sei nada de cheque, nunca vi cheque, nem peguei cheque. Mandaram para o armazenista via WhatsApp o cheque. Eu não peguei cheque, mandaram para eles. Só apenas eu ia levantar. Okay. Alceres Quamba, porta-voz do Cernic, referiu ainda que diversas ações estão em curso com vista a neutralizar
outros indivíduos envolvidos na burla. E é preciso perceber que da breve investigação que foi efetuada, constata-se que há alguns seus comparsas que neste momento estão ao monte, que após terem descoberto que este negócio teria sido frustrado pelos investigadores do Cernic, e diversas linhas operativas já estão ativadas no sentido de localizar os mesmos que serão responsabilizados. Sem avançar dados, Kwamba disse que os números de casos de burla na província de Inhambane tendem a aumentar, ao que apela à vigilância de todos. Com imagens de Micas Stefani e Lídia Bernardo, Inhambane. Envolvidos 45 dias do processo da campanha eleitoral, que contaram com a observação do Conselho Nacional da Juventude, a instituição faz uma análise positiva do processo. Prezados partidos políticos e coligações de partidos políticos, terminou a campanha para as eleições legislativas, presidenciais e provinciais em Moçambique. Neste diapasão, a observação eleitoral do Conselho Nacional da Juventude faz uma avaliação positiva do processo, pois os atores, concretamente os partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos, eleitores proponentes de candidatura, adotaram uma postura ordeira e pautaram por uma atitude responsável de festa política e tolerante. Julgamos igualmente que a campanha eleitoral que terminou serviu para reforçar a adoção de valores e princípios democráticos como a liberdade de expressão, de opinião, de imprensa, o direito a fontes alternativas de informação, o respeito pela diferença, tolerância mútua, convivência pacífica e política. Faltando apenas um dia para o processo da votação, o Conselho Nacional da Juventude apela aos intervenientes a pautarem por uma conduta que respeite os princípios deontológicos. Por isso, gostaríamos de enfatizar a necessidade dos partidos políticos e as organizações de sociedade civil a responsabilidade de sensibilizar os seus membros para uma postura ordeira de hoje até ao dia da votação, para que o mesmo se torne em um momento de celebração e exaltação da nossa democracia, onde todos possam ter a oportunidade de votar livremente. Apelamos para que os eleitores se façam presentes às urnas nas primeiras horas do dia 9 de outubro para exercer seu dever cívico. Não se apresentarem embriagados no local de votação. Não usarem o celular no ato de votação. Apelamos igualmente aos órgãos de gestão eleitoral para que desempenhem devidamente o seu papel, assegurando que as eleições no dia 9 de outubro sejam livres, justas e transparentes para garantir a credibilidade do processo eleitoral. Neste processo, o Conselho Nacional da Juventude conta com mais de 1.500 observadores distribuídos a nível nacional. Foi numa parada policial decorrida esta segunda-feira na cidade de Maputo que o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, fez um balanço positivo do processo da campanha eleitoral terminada domingo último, tendo igualmente garantido que o trabalho dos intervenientes no processo foi fundamental. Agradecer esta colaboração com a Polícia da República de Moçambique, que deu o sucesso. Este sucesso não é só dos membros da Polícia da República de Moçambique, é dos atores principais deste processo, porque nós somos parte apenas da segurança, mas existem os órgãos que gerem próprio processo eleitoral, existem aqueles que são donos, que são os partidos, coligações, cabeças de listas, e eles nos facilitaram bastante para que o processo corresse de forma ordeira, como hoje estamos a fazer este balanço. Apesar de uma análise positiva, houve também registro de 54 ilícitos eleitorais. Registramos 54 ilícitos eleitorais. Maioritariamente foram de danificação do material eleitoral, que foram 26 casos. 9 foram ofensas corporais graves, com consequências graves, que em algum momento algumas pessoas
podem concorrer para inaptidão física. Tivemos incêndios de 3 viaturas. Tivemos um caso de ameaça com uso de arma de fogo. Para esta quarta-feira, dia da votação, Bernardino Rafael garantiu o desdobramento das equipas com vista a garantir o decurso normal do processo. Vamos colaborar com eles. Naquilo que é a nossa parte da garantia da ordem de segurança pública, garantimos a segurança até deles, dos observadores nacionais e internacionais, dos fiscais e delegados das listas ou das mesas e de todo o grupo que estará nas mesas de votação. Acreditamos no profissionalismo a que se caracteriza aos nossos colegas, membros da Polícia da República de Moçambique. Estamos a falar na cidade de Maputo, mas estamos a falar para todos os membros da Polícia da República de Moçambique. Haverá réplica das formaturas de desdobramento dos efetivos para as mesas de votação. Como sabem, daqui é já desdobramento para os vossos postos onde vão trabalhar, cada um de vós. Então vamos com cabeça erguida, a saber a nossa missão, que é fazer com que o processo decora sem alteração da ordem de segurança pública. Garantir a segurança dos eleitores, garantir a segurança dos membros das mesas de votação, garantir a segurança dos fiscais, garantir a segurança dos observadores, sejam nacionais e estrangeiros. Eles devem colaborar conosco, porque quem gera a segurança pública neste país é a Polícia da República de Moçambique. Bernardino Rafael apelou igualmente aos partidos políticos, membros e simpatizantes, bem como à sociedade civil, a contribuir para eleições livres, transparentes e justas.